Então, professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com o Diogo para hoje falarmos de um tema muito importante, um tema que interessa diversas áreas, a área da educação, a área da saúde, certo? Uma questão muito atual e muito presente aí, certo? Como um problema de saúde pública, que são as superbactérias e que são muito cobrados esse assunto, né? E assuntos relacionados a isso nos vestibulares e nos concursos. Por isso, iremos aqui ter de forma detalhada o conhecimento a respeito do que seria uma superbactéria. Lembrando, pessoal, que nós vamos ter aqui no nosso canal aulas sobre o reino, sobre o grupo Monera, certo? Quando eu falo de bactérias, as árqueas, as e as cianobactérias, incluindo ali nas bactérias as superbactérias. Lembre-se que as bactérias, muita gente tem uma crença, um pensamento errado de achar que bactérias são seres sempre maléficos, seres do mal, e não, certo? Nós temos diversas bactérias benéficas presentes no nosso planeta, presentes no nosso corpo, que colaboram para a homeostase, para o equilíbrio do nosso corpo. Nos ciclos biogeoquímicos, que nós temos também aula aqui, lá na parte de ecologia, no ciclo do nitrogênio, por exemplo, é essencial, é fundamental a presença de bactérias. Então, na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, eu tenho bactérias na produção de insulina, na biotecnologia, então eu tenho bactérias em diversos setores. E diversas bactérias são benéficas, muitas bactérias são benéficas, mas nós temos também a importância das bactérias no que diz respeito a muitas delas também são agentes etiológicos, ou seja, são causadores de doenças. Nós temos diversas doenças causadas por bactéria, tuberculose, sífilis, hanseníase. E o problema que preocupa muito é a presença das superbactérias. Lembrando que para combater uma infecção, uma doença bacteriana, o que é que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar um antibiótico, certo? Mas nem sempre foi assim. Foi em 1928 que foi descoberto o primeiro antibiótico ao acaso, certo? De forma acidental, pelo médico Alexander Fleming. Então, o Alexander Fleming, que cultivava bactérias que vocês estão vendo aqui, olha, certa vez ele esqueceu uma placa de Petri ali com as bactérias. Note que aqui eu tenho, olha, as bactérias sendo cultivadas, certo? Bactérias do gênero Staphylococcus aqui sendo cultivadas. Mas quando o Alexander Fleming retornou e foi observar essas bactérias que estavam no cultivo, ele percebeu que tinha um mofo ali, olha. E que ao redor daquele mofo, que era causado pelo fungo, esse mofo, certo? Não cresciam bactérias, não proliferava bactéria ali. Então ele conseguiu isolar ali o agente causador daquele mofo, o fungo penicillium. Então observem, o fungo penicillium que vocês estão vendo aqui, certo? É o causador de quê? É o causador desse mofo aqui que vocês estão vendo, que eu estou pintando de verde, certo? Então esse fungo aqui que vocês estão vendo, ele libera substâncias tóxicas que impedem o crescimento dessas bactérias Staphylococcus. Então note que onde eu tenho aqui a presença desse fungo, próximo aqui não crescem as bactérias. Sabendo disso, o Alexander Fleming fez um estudo em cima disso para investigar o que estava acontecendo, e ele descobriu essa propriedade desse fungo. Então, a partir disso, desse fungo penicillium, foi produzido aí, nós tivemos aí a presença do nosso primeiro antibiótico da humanidade, a penicilina. Não esqueçam disso. Mas aí o que é que nós temos hoje? Nós temos diversos antibióticos, e temos que muitas pessoas ao longo do tempo foram tomando antibióticos de maneira indiscriminada, por conta própria, sem ter a supervisão ali, a instrução ali de um profissional da saúde, de um médico, e acabou que selecionou linhagens de bactérias resistentes. Veja a palavra que eu falei, selecionou. Então, o uso errado de antibióticos, o uso descontrolado de antibióticos, incluindo a penicilina, que foi o primeiro antibiótico, certo? O uso de forma equivocada, o uso por conta própria, acabou selecionando linhagens de bactérias resistentes a antibióticos. E o que é que nós temos hoje? Nós temos bactérias
que são resistentes a praticamente todos os antibióticos que nós temos disponíveis hoje. Então quer dizer que se uma pessoa pega uma infecção bacteriana com essa bactéria resistente aos antibióticos, certo? Fica muito difícil um tratamento utilizando o antibiótico, uma vez que ele não faz efeito em algumas bactérias. E essas bactérias que têm essa resistência são chamadas de superbactérias. Mas eu quero que você já coloque uma observação aí, olha. O antibiótico, o uso errado, certo? Ele atua como fator de quê? De seleção. Ele não fez a bactéria ficar resistente. Por quê? A bactéria já é resistente. E por que a bactéria era resistente? Porque eu quero que você observe aqui, olha. Olha aqui, turma, a estrutura de uma bactéria. O que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a membrana plasmática da bactéria. Lembre-se que todas as bactérias, elas podem se unir e formar colônia, mas bactérias são seres de uma única célula, são seres unicelulares, certo? Eles têm aqui, sim, olha, a membrana plasmática, como toda célula tem membrana plasmática. Tem esse DNA aqui, o DNA principal dela, DNA bacteriano aqui, que não tem carioteca, anotem aí, por isso que eles são seres procariontes. Lembrando que as bactérias são seres o quê? São seres procariontes. E por que são seres procariontes? Porque não tem uma carioteca envolvendo o material genético. O material genético é disperso onde? O material genético das bactérias é disperso no citoplasma. Eles são seres procariontes, a bactéria, porque não tem carioteca envolvendo aqui. Então, se a prova cobrar, as bactérias são seres o quê? Procariontes, não eucariontes. Por que são procariontes? Porque não tem aqui, olha, uma carioteca, um envoltório nuclear envolvendo esse DNA bacteriano. Além de ter esse DNA principal, pessoal, as bactérias elas podem ter um DNA extra, chamado de quê? Plasmídio. Não é toda bactéria que tem, beleza? Esse plasmídio aqui é um DNA circular extra e que se multiplica de forma independente desse cromossomo, desse DNA aqui principal, certo? Esse plasmídio ele pode se multiplicar, como eu disse, e pode passar para outras bactérias. Esse plasmídio aqui ele pode carregar o quê? Genes de resistência. Agora, cuidado, esse gene de resistência foi gerado, foi criado por conta do uso de antibiótico? Não, certo? Cuidado que a questão pode dizer que o gene foi criado por conta do erro do antibiótico, de um antibiótico errado, de um antibiótico tomado de forma exagerada ou tomado de forma equivocada. E não, pessoal. Os genes de resistência, guardem essa informação, beleza? Os genes de resistência, eles são frutos de quê? Eles são frutos de mutações. Aí você poderia me perguntar, mas o que são mutações? Mutações são alterações que acontecem o quê? Que acontecem de forma aleatória. As mutações elas não acontecem com objetivo adaptativo. Então, digamos assim, a mutação não aconteceu no plasmídio para ele ter um gene de resistência para a bactéria ficar resistente a um antibiótico. Não, as mutações acontecem de forma o quê? De forma aleatória, certo? De forma aleatória. E o que acontece? Uma vez que esse plasmídio sofreu mutação, certo? E criou ali um gene de quê? Um gene de resistência. Se esse gene confere resistência, ele vai deixar essa bactéria aqui mais resistente. Pode ser resistência ao quê? Resistência a antibióticos. Aí uma pessoa, imagine que uma pessoa vai tomar um antibiótico e toma de maneira errada. Digamos que o médico disse que era para a pessoa tomar determinado antibiótico 5 dias. E a pessoa no segundo dia já se sente melhor. Então o que, é que vai acontecer? Ela vai acabar, se ela só toma até o segundo dia, ela vai acabar matando as bactérias menos resistentes, certo? E selecionando as bactérias mais resistentes. Elas vão sobrando porque eu usei o antibiótico de maneira errada. Então veja que o uso do antibiótico de maneira inadequada, de maneira equivocada, serviu para selecionar as bactérias resistentes. Mas note que a bactéria não ficou resistente para se adaptar. Ela já tinha o gene de resistência que foi gerado ao acaso. E o antibiótico acabou selecionando essa característica. Por que ele acabou selecionando? Porque ele acabou eliminando as bactérias mais fracas e deixando as mais fortes. Nesse caso, as mais aptas aqui, certo? Com o gene de resistência. Pergunta, para ver se você entendeu mesmo. Foi um antibiótico que fez a bactéria ficar resistente? Foi a bactéria que ingeriu, digamos assim, um antibiótico para ficar resistente? Não, certo? O que foi que aconteceu? A bactéria é resistente porque ela possui o quê? Ela possui um gene de quê? Resistência. De onde é que veio esse gene
de resistência. Esse gene de resistência, que pode estar no plasmídio, que é um DNA extra, ele é fruto de quê? De mutações que acontecem de forma aleatória, que acontecem sem objetivo adaptativo, certo? E aí, pessoal, essas mutações, essa mudança no material genético pode sim causar esse gene de resistência. E o uso errado de antibiótico pode acabar selecionando essas bactérias mais resistentes. E foi isso que aconteceu ao longo do tempo, e hoje temos o resultado de ter bactérias muito resistentes a praticamente todos os antibióticos, certo? E aí o que é que acontece? Observem aqui, digamos que essa bactéria daqui, olha, veja, ela vai ter aqui, isso aqui eu vou chamar de bactéria A, certo? Observe para que você entenda. Aqui eu vou chamar de bactéria A e de bactéria B. Note que a bactéria A, ela tem um plasmídio, e esse plasmídio aqui, ó, pode ter o gene de resistência. Ela pode se unir a outra bactéria através de uma pílula sexual, certo? Da pílula, e ela pode duplicar esse plasmídio dela, a bactéria A vai duplicar o plasmídio, que tem o quê? Vamos dizer aqui que tem um gene de resistência, certo? Então aqui, veja, a bactéria A duplicou esse plasmídio que tem um gene de resistência e passou para a bactéria o quê? Para a bactéria B. Agora a bactéria B, ela também tem o plasmídio que tem o quê? Que tem o gene de resistência. Essas bactérias aqui, olha, elas podem se dividir muito rápido por divisão binária. Lembre-se disso. Como assim uma divisão binária? Divisão binária é quando a bactéria, que é uma, duplica os seus constituintes. Então, digamos que essa bactéria B, ela duplica tudo que ela tem e se divide em duas. Isso é de forma rápida. Uma reprodução assexuada. E uma vez que essa bactéria B, olhe para a bactéria B aí, se duplica, ela gera clones. E todos os clones serão o quê? Resistentes. Então veja que essas superbactérias, elas podem se multiplicar muito rápido e elas podem passar o gene de resistência para outra bactéria que não tinha. E isso preocupa ainda mais, certo? Porque nós temos hoje bactérias resistentes às superbactérias, que são resultados da seleção através do uso inadequado de antibióticos. Beleza, turma? Eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que vocês tenham entendido que não é o antibiótico que faz a bactéria ficar resistente. O antibiótico foi um fator de seleção, certo? E foi o uso errado, o uso exagerado, o uso equivocado, certo? O uso por conta própria que acabou selecionando linhagens de bactérias mais resistentes. Mas não foi o antibiótico que fez ela ficar resistente, ela apenas selecionou. Tranquilo, galerinha? Para ficar mais aí claro na sua mente, na próxima aula nós iremos resolver algumas questões referentes a esse conteúdo. Aguardo vocês no próximo momento. Inscreva-se no canal se você ainda não fez a sua inscrição, certo? Deixe o like se o vídeo foi útil, compartilhe bastante e aguardo vocês no próximo momento. Tchau, tchau.